Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir. O meu nome é Rui Paquete e bem-vindos a mais um episódio do podcast Idiosincrasia Africana. Hoje trago uma convidada que aparentemente, também já falámos, né? Está um bocadinho nervosa, mas eu acho que não te dou 5 ou 6 minutos para estar mais tranquila. Já passa. Passa tranquilamente. Marisa, como é que tu estás e como é que te sentes? Estou bem, sinto-me bem também. Não. Quantos episódios é que já viste isto? Já vi para aí uns 4 ou 5. E já ouviste alguém a dizer, estou bem, está-se bem, ok? E acabou a conversa? Não. Não, eu acho que Não. depende sempre. Aqui as perguntas são transparentes. Aqui é, como é que tu estás? De saúde? De saúde estou bem, estou E ótima. como é que te sentes, dada a circunstância da tua vida? Não estás bem? Sinto-me bem porque à medida que o tempo vai passando também fui entendendo que o meu tempo não é o tempo dos outros. Entendes? Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu tenho sempre muita pressa de querer ver as coisas feitas e acho que tem que ser feito tudo a correr e tudo muito depressa e já devia ter sido ontem ou isto já devia estar. E acho que com o passar do tempo, e uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos tempos, sobretudo com a ajuda do meu namorado também, é a respeitar os timings da vida, não é? Que o nosso tempo não é o tempo dos outros. Calma, o nosso há de chegar, enquanto não chegar vamos trabalhando, vamos aprendendo a aplaudir os sucessos dos outros também, mas não nos devemos balizar pelo que os outros estão a fazer. É a nossa vida, são as nossas coisas, calma, o nosso também há de chegar. Qual é a tua meta? Em termos que profissionais, pessoais? Desse aí que tu queres resultados para amanhã. Ou para ontem, neste caso. Olha, a minha meta neste momento era, e que sempre foi, mas eu não sei se é bem uma meta ou se é um objetivo, mas era trabalhar em jornalismo, que é a minha área de formação. Só que também com o passar do tempo fui vendo que não era assim tão fácil. Eu acho que quando tu sais da universidade ainda tens aquela ilusão, porque também ainda és um bocado imaturo, ou pelo menos eu tinha aquela ilusão de já me formei, agora vou arranjar um bom emprego na minha área, vou ganhar um bom ordenado, e entretanto chegas e vês que o mercado e agora? O que é que eu faço? Ou porque os trabalhos são precários, ou porque nem toda a gente entende a importância da comunicação no contexto laboral, ou porque vêm os profissionais da comunicação muitas vezes como elementos descartáveis, é só ir ali, faz uma coisinha, se calhar não precisamos de ter uma pessoa a tempo inteiro. Então acho que é um bocadinho por aí. Tens quantos anos? 27. Formaste há quanto tempo? E o quê? Jornalismo, mas pronto, especificamente. Eu fiz uma licenciatura em Ciências da Comunicação com especialização em jornalismo no 3º ano e depois fiz uma pós-graduação em jornalismo multiplataforma, já depois de ter terminado a licenciatura. Estás a trabalhar? Estou a trabalhar na área da comunicação e depois colaboro também com a Bantuman. Não sabia. Não sabia. Sim. E estás a fazer o quê na área de comunicação? Faço gestão de redes sociais. Ok. Então é mesmo algo com ordenado? Ou é mesmo algo com ordenado. Sim, não tenho contrato, tenho tudo. E como é que isso funciona? Podes descrever, né? Porque certamente isso é um posto de trabalho que hoje em dia existe e as pessoas não têm a noção disso. Sim, é um trabalho difícil. Eu acho que há muito aquela ideia de que gerir redes sociais é só chegar e meter qualquer coisa no Facebook ou qualquer coisa no Insta e pronto, está feito. E a verdade é que não é bem isso. É que tu tens que pensar o conteúdo e depois tens que adequar o conteúdo que tu pensaste àquilo que é a empresa, àquilo que são os valores da empresa. Depois também tens que pensar no design, ou tens que ter uma ideia de design, e depois tens que pensar no texto que vai acompanhar a imagem, e depois tens que saber que, por exemplo, o Facebook tem uma dinâmica diferente do Instagram. Tens que entender que o Instagram é muito mais visual e há logo a partir daquela necessidade de ter o feed minimamente apresentável e de haver uma coerência gráfica e de cores, e tem que haver um certo cuidado com as imagens, e isso é tudo muito difícil de gerir, sobretudo porque eu faço a comunicação de uma escola, portanto não é, como é que eu ia te dizer, não é fácil no sentido de tu às vezes sabes o que é que os alunos gostam
e sabes temas sobre os quais eles gostariam de falar e de ver explorados, mas depois nem tudo tem aquela vertente pedagógica, não é? Tudo bem que tu também tens que ter conteúdo para entreter um bocadinho, para desanuviar um bocadinho, mas tudo o que eu posto tem que ser minimamente enquadrado naquela que é a cultura da escola também, e então às vezes isto ando ali e penso, até queria publicar isto, mas não posso, tenho que dar 2 passos atrás, ou tenho que pensar, ok, eu até publico, mas isto tem que ter aqui alguma vertente meio pedagógica, eles têm que ver isto como uma mais-valia, eles têm que ver isto como algo que acrescente ao valor, ao conhecimento. É um quebra-cabeças, basicamente. Eu acho que não há outra maneira de explicar, eu acho que é isso. Vamos tentar aqui dissecar no máximo tempo possível, né? Critérios de publicação. Tu falaste graficamente. Podes especificar bem ou elaborar um pouco mais sobre isso, de graficamente ter aquilo bem enquadrado, porque normalmente, e é uma luta que eu tenho, para quem não sabe, né? Bob Podcast, que é o meu podcast que eu estou a produzir, que é com o Vita, só fala de negócios. Sim. E o novo episódio que saiu foi com o Jorge Andrade. É uma luta que eu tenho com ele, porque temos que ter sempre enquadrado o vídeo. Sim. No feed notícias, tu tens que ir no YouTube, aparece que tu podes tipo expandir e aparece, Sim. mas aparece para outras pessoas. No Sim. teu perfil aparece de outras proporções. Quais são as proporções que temos que ter no nosso feed? Eu acho 9.5, a salvo erro. Não, 9.5 é para os diretos. sim. É aqueles esticados, mas desculpa. Depois tens 16 por 9 e 9 por 16, que é ou vertical ou horizontal. Eu por acaso não sei quais são as proporções do vertical. O vertical é 9.5 dos diretos. Quem está a fazer direto tem que pegar no vídeo e pá, temos o YouCut, temos o... Pá, há várias aplicações que... Sim. Tens muita coisa. Mas eu quando te falo a nível gráfico é mais de trabalhar a marca, por exemplo, trabalhar cores, trabalhar tipos de letra no sentido de a pessoa ver a publicação e reconhecer. Imagina, trabalhares de uma maneira a que tu faças uma publicação e as pessoas consigam, ok, isto provavelmente pela letra e aqui pelas cores, isto deve ser qualquer coisa do idiosincrasia africana. E é por aí, eu quando digo a nível gráfico... Logo à primeira, vai buscar e tipo só assim. E aí, continua a falar, tipo só largou assim. Tu tens a noção da dificuldade que as pessoas têm para pronunciar isso, meu? Ou andaste a treinar antes de vir? Não. Por acaso não Marisa. andei a treinar, não andei. Mas eu quando vi pensei, bem, 2 S, a seguir vem outro S, não há de ser o S, há de fazer o lugar do Z. Porque senão fica Exatamente. uma coisa confusa. Desculpa, continua. Então quando eu falo de nível gráfico é isso, é tu trabalhares a imagem da empresa no sentido das pessoas reconhecerem logo à partida. Isso é muito importante. Eu não sabia, mas depois é que comecei a adotar esse modus operandi, que é, normalmente antigamente, quando não tinha uma estrutura, publicava qualquer frase com qualquer fonte. Sim. Isso é prejudicial para quem está a construir uma marca. Sim, porque causa ruído visual. As pessoas às tantas não percebem de onde é que vem, entendes? Eu acho que se tu o importante e daquilo que eu já li, mas isto não é uma opinião minha, é daquilo que eu já li, é importante tu definires uma palete de cores e trabalhares com essa palete de cores, mesmo que vás alternando, podes não ter sempre o fundo preto ou o fundo branco ou fundo de cor de laranja, mas até podes ir alternando, mas as cores convém serem sempre aquelas, porque isso depois também dá uma ideia de consistência e as pessoas percebem que há trabalho e as pessoas depois olham e até podem dizer, o conteúdo até pode não me interessar muito, mas a nível de imagem está lá, eu vejo que há aqui trabalho e isso também conta. Por exemplo, a ideia que tem, possivelmente a quem não trabalha ou quem não percebe muito nesse contexto, as frases que eu normalmente faço, eu antigamente punha, vou pôr qualquer frase, qualquer fonte, mas depois comecei a identificar que as pessoas têm que saber que isso vem de mim. Sim. Não é só dizer que, idiosincrasia africana. Não. Sim. Tem que haver uma conotação à fonte,
conotação ao fundo, conotação, por exemplo, os episódios. Reparaste no canto inferior esquerdo, a fonte é sempre igual. Sim. Mas eu podia, tipo, podia-me ocorrer num dia, olha, deixa-me pôr a Real Black. Para quem não sabe, a Real Black é o standard de fonte, normalmente utiliza-se. Mas é recomendável Times New Roman e a Real Black ou a Real normal quando são legendas. Sim, eu não... Imagina, isso é um universo que eu ainda estou a explorar. Eu vou-te explicar porquê. Porque a minha formação sempre foi muito jornalismo. E eu até perceber que, ok, jornalismo por enquanto não dá, não é que não venha a dar futuramente, mas por enquanto não dá, tive que me virar para outras áreas e fazer outras coisas. E eu comecei a trabalhar na comunicação há relativamente pouco tempo, há 2 anos, mais ou menos. Então tem sido tudo um processo até de autoaprendizagem. Obviamente que há muita coisa que eu consigo ir buscar, que eu aprendi na faculdade, que eu consigo ir buscar, mas depois tudo o resto é muito de pesquisas, de também seguir redes sociais de outras escolas e ver como é que elas exploram certas temáticas, ou seja, é um trabalho também um bocadinho autodidata, porque eu vinha de uma área em que eu escrevia imenso e tive que fazer um trabalho enorme para pôr em 3, 4 linhas, às vezes aquilo que eu escrevia num texto enorme, portanto também houve essa desconstrução e foi eu quando falei com a minha chefe e quando ela me propôs, eu expliquei exatamente isso. Eu disse, olha, eu venho de uma área em que eu tenho por hábito escrever muito e explorar muito, explorar ali e tudo e dar imenso contexto, então eu também vou ter que trabalhar para reverter isso, porque eu sei que nas redes sociais as pessoas não têm tempo para ler muita coisa. Aí tens grande razão. Aí posso dizer que essa componente tua jornalística é boa, mas é prejudicial no que toca a redes sociais. Logo o consumo das pessoas é de 1 minuto. Sim. Logo eles querem a informação toda naquele 1 minuto. Sim. Não querem tipo... Infelizmente, pronto, agora falando da comunidade africana, só se vão dar ao trabalho de ler testamentos quando o quê? Quando o quê? Quando o quê? Quando o assunto está a pipocar, quando é baixaria. Quando há ali qualquer coisa, mas leem, não é? Mas estão lá. Mas normalmente quem publica esses textos, a maior parte das vezes, não tem nenhuma elaboração gramatical. O contexto é só mais a nível de, pronto, como tu disseste, pipocar, é baixaria, basicamente, e não tiras nenhuma literatura, ensino de literatura. Nenhum. Tu quando escreves algo, é algo bonito, com contexto, estudado. E tu achas que alguém vai ter aquela coisa do... Eu não estou a dizer que seja negativo e que as pessoas não devam fazer. Eu estou a criticar quem não o faz. Okay. Porque hoje em dia não temos livros. E o que nós lemos é o que vemos nas redes sociais. Sim. Mas isso também é culpa nossa, não é? Porque as livrarias estão aí. Quer dizer, agora... Mas acho que vão voltar a abrir. Não interessa, podes fazer encomendas. Mas há maneiras de contornar, não é? Tens e-books, tens muita coisa. Eu acho que nós vivemos também tempos em que o facto de não ter condições ou para ir à universidade ou para fazer uma certa formação pode não deve servir de desculpa para não saber certas coisas, porque tens muita informação à disposição depois noutros canais e consegues aprender se de facto seguires as páginas certas, se de facto tiveres fontes certas de informação, consegues sempre aprender qualquer coisa. O que é uma página certa? O que é uma página? Vamos começar a entrar agora no modo idiosincrasia africana. Eu acho que uma página certa é... Como é que eu ia te explicar? É uma página onde tu aprendes qualquer coisa. É uma página que faz com que as pessoas queiram voltar lá, independentemente de nem sempre encontrarem conteúdo de acordo com os seus ideais ou daquelas que são as suas convicções. Mas imagina, há páginas que eu vejo e eu penso, ok, eu não concordo com isto, mas é bom saber.
Quais são as coisas que não concordas na minha página? De certeza não concordas. Que eu sei que não concordas. Não concordo muito com esta guerra dos sexos, que eu acho que se criou e que se tem vindo assim a debater muito. Não achas pertinente? Não, eu acho pertinente, eu acho é que talvez não seja esse o caminho, principalmente na nossa comunidade, porque eu acho que a comunidade precisa de união, precisa de coesão, precisa de consistência e se continuarmos a dividir isto entre homem e mulher, acho que causa uma disrupção ainda maior. Então eu acho que se calhar o caminho é o ser humano, vá, em si, independentemente do género. O homem e a mulher são iguais? Não, não são. Sentem da mesma forma? Depende de alguns assuntos, mas a maioria das vezes não. Eu posso dar o meu exemplo e do meu namorado, eu sinto que ele às vezes é mais racional. Eu às vezes tenho assim, às vezes sou muito mais emocional. Sem querer aprofundar, qual é que é o contexto familiar do teu namorado? Teve o pai e a mãe? Teve. E depois, entretanto, o pai foi trabalhar fora, mas Tem contacto com o pai? tem contacto com o pai, sempre teve, sim. E não achas que é isso é que eu falo? Em que sentido? No sentido da presença paterna tem que ser posta mais em vigor e ser reconhecida como um fundamento e não simplesmente algo que contempla. Sim. Porque a ideia geral de quem vê de fora é que é contra as mulheres. É contra as mulheres. Mas depois quando temos mulheres não vou dizer o que estão a fazer porque já disse em vários episódios, mas quando tens as mulheres a terem uma postura e aquela postura não só é aplaudida como é condicionada a ser levada como vigor, e o homem tem uma postura não semelhante, mas uma postura que põe uma questão de, epá, porquê que? Então, mas porquê que? E tal. Não é vista como, ok, se calhar temos que começar a ponderar mais sobre as nossas atitudes. Pronto, para não entrar aqui em divagação, basicamente eu questiono as pessoas o porquê de existir até agora várias gerações em que são predominadas por mulheres e o contexto é feminino e não existe voz nenhuma de homens. Mas depois tens lares em que o homem faz parte e a criança é uma pessoa extremamente racional. Isso não é criar divisão, isso é identificar um erro, tentar criar ou trazer pessoas aqui para analisar e de certa forma mitigar, como eu disse nesse último post que eu publiquei. Só que o problema é que nós não estamos habituados à crítica. E a crítica nós tentamos desdenhar, colocando como estigma da ofensa. É fácil desdenhar tipo, um discurso de alguém, incluindo tipo ofensa no discurso. Porque assim é desmerecido e ninguém vai prestar atenção. Mas se aquela pessoa estiver a trabalhar por um bem bem maior do que completamente as pessoas têm como ego. Porque aqui a questão é ego das pessoas. Sim. Fica afetado e leva com que o discernimento morra. Sim. Mas desculpa. A questão do. Não, mas a questão do guerra dos sexos, não sei até que ponto é que te referes que é guerra de sexo. O que eu tentei fazer é contextualizar qual é que é o meu objetivo. Se o meu objetivo é criar comunicação entre o homem e a mulher africano. Sim, eu acho que então, se for no sentido de criar comunicação, eu até entendo. Eu acho que esse também é um dos grandes problemas da comunidade e acho que até ultrapassa o género. Eu acho que nós somos muito talhados e temos todos muito a mania, tanto homens como mulheres, de ser casca grossa, né? Eu estou bem, eu resolvo os meus problemas, eu não preciso de falar com ninguém, eu resolvo tudo sozinho ou sozinha. Se a pessoa não quiser estar comigo também não faz mal, caguei. Então eu acho que é um bocadinho por falta de comunicação que às vezes as coisas não resultam ou não andam para a frente. Segues há quanto tempo a página? Há mais de um ano.
A sério? Na calada? Na calada, sim. Na calada? E o que é que te chamou a atenção? Ou o que é que te trouxe? Os temas que se discutem e, acima de tudo, poder ouvir opiniões diferentes. E eu acho que, mesmo que eu não concorde com algumas coisas que possam ser ditas, quando a pessoa que as diz sustenta bem aquilo que está a dizer, ok, para mim é válido, eu continuo a discordar. Concordamos em discordar, mas é uma opinião válida. Se vier com respeito, nada contra. O quão importante que isso é? É por aí. Não, o quão importante que isso é. O facto de, apesar de não concordar com aquilo que tu estás a dizer, ter a plena noção que, ok, ele ao menos sustentou a opinião dele. Porque hoje em dia não estou de acordo contigo, estou contra ti. Eu acho que isso também é um caminho errado e que não ajuda em nada, não é? Porque, quer dizer, não concordo contigo, ok, mas amigos como danos, cada um tem direito à sua opinião. Nós também não podemos querer criar aqui um rebanho ou criar aqui qualquer coisa em que todos mas pensamos... Mas é mais rentável criar rebanhos. Em que todos pensamos iguais, em que todos agimos da mesma forma. Não, e acho que também não temos nem que mudar aquelas que são as nossas opiniões, nem os nossos ideais, muito menos temos que nos, às vezes, diminuir para caber ali num espacinho para conseguir aquela aprovação de ok, está certo, ok, eu disse bem, ok, eu falei bem. Então acho que convém, é importante comunicar sim, é importante debater ideias sim, mas é importante também mantermos-nos firmes naquilo que defendemos. Eu acho que mais importante do que falar só é tu teres a tua posição, é tu teres a tua opinião, é tu não seres um catavento, não andares aqui ao sabor de aquele meu amigo disse isto, mas aquele meu amigo disse aquilo também, então eu acho que por um lado acho isto, por um lado acho aquilo. Sim, concordo com os dois. Então, e tu, o que é que tu achas? No meio dos dois, onde é que tu ficas? Onde é que tu cabes? Qual é a tua opinião? Eu acho que isso é que é importante, eu acho que isso é que deve prevalecer. E eu acho que na comunidade do trabalho que temos que fazer, e eu falo por mim, é desconstruir-nos um bocadinho. No sentido de aceitar a crítica, sobretudo quando ela é construtiva. Porque às vezes o que acontece é que nós levamos muito a peito, ou achamos que é um ataque direto. Isso é uma coisa que eu tenho de trabalhar, que eu estou a tentar trabalhar e que eu inclusive já falei com o meu namorado também, porque ele às vezes nem acabou de dizer e eu já arrebentei o alfabeto todo. Eles me dizem calma, não é nada disso. Então... E eu expliquei-lhe que foi numa de... Ok, porque eu às vezes nem vejo o lado bom. Eu vejo o ataque. Então se me estão a atacar eu tenho que me defender. E partindo desse princípio, às vezes pode causar ali... Agora estou a pensar bem. Na tua foto de perfil, sim, do Instagram, sim, acho que já fizeste um ou outro comentário. Acho que consegui te tirar da toca. Já fiz um comentário no episódio do... Fiz vários até, no episódio do Jorge Monteiro. Qual foi a tua... Mas antes de passarmos para a tua opinião sobre o episódio do Jorge, o teu namorado? Sim. Africano? Sim, guineense. Ok. Estamos a tomar conta desta merda toda. Mas qual foi o comentário que fizeste? Só curiosidade. Guinense, pigmentação. Escuro mesmo. Ok. Exatamente. Ouviram? Ok. Continuação. Não é para ti, é para outras pessoas. Vais talvez perceber. Em que sentido? Há certas coisas que eu digo, as pessoas tipo não apanham na hora, mas depois começam a ligar certos posts e certas respostas e críticas. Tipo, foi por causa disso que... O que eu faço aqui é intemporal. É o que tu estás a ouvir hoje, tu pensas, só foi uma conversa. Certo. Mas depois tipo chegas passado 2 meses,
vais tipo ver a nossa conversa e dizes, ele estava a associar isto. Ok. Ok. Comentário de Jorge. Foi naquele certo que publicaste em que ele justificou o gosto dele com estatísticas. Com as estatísticas. O gosto com as estatísticas? Não. Sabes qual é que é o problema? O problema é que preferência. normalmente quando as pessoas utilizam o argumento generalizar, Sim. querem quê? Estatísticas. Sim, Eu como odeio quando as pessoas dizem não podes generalizar. Ele na condição dele, tanto é que no episódio até disse, eu odeio generalizações. Logo o backup da argumentação que ele tinha foi estatísticas. E ele é contabilista também. Sim. É uma via fácil, né? Estava a jogar em casa. E eu percebo, mas acho que é muito mais fácil tu dizeres é o meu gosto. Eu prefiro, eu gosto. Acredita, se ele me dissesse isso eu não tinha por onde pegar. Eu acredito, mas se calhar ele também, como é que eu hei de dizer? Também se protegia, porque eu acho que quando tu te justificas em demasia, quando tu tens esta tendência de estar sempre mas eu fiz porque isto, mas eu fiz porque aquilo, mas é porque tu sabes que está ali qualquer coisa que... E começa a perder a credibilidade. Sim, então acho que é mais fácil e isto serve para os Jorge como para todas as outras, como para toda a gente. Tu gostas porque gostas, né? Não tem que haver uma... Nem tudo é justificável, né? nem tudo tem um porquê. Olha, porque gosto. Este clube, sou do Benfica, olha, porque às tantas, olha, nem sei. Comecei a ver futebol com o meu pai e identifiquei-me, ok, que o meu pai é um benfiquista fervoroso, mas ele nem sequer Mas aí já estás a ser cultivada. Mas eu acho que não, acho que o meu pai sempre, dentro das convicções dele, ele, tanto o meu pai como a minha mãe, ele sempre me deu a mim e à minha irmã liberdade para termos as nossas opiniões. Eu lembro-me que o meu pai odeia tatuagens, não gosta mesmo, e nós já chegámos a estar a almoçar ou a jantar e eu dizer, eu adoro aqueles braços todos tatuados, gosto imenso de tatuagens, e lembro-me do meu pai na altura dizer, ok, é um gosto teu, enquanto estiveres cá em casa e com o meu dinheiro, minha menina, não, mas quando saíres e quando tiveres tu a pagar as tuas contas, tudo certo. Com toda a diplomacia possível. Sim. mas ele sempre disse, mas se fizeres tatuagens, não te esqueças estás no teu direito, é a tua liberdade, mas responsabilidade e consciência, e se fizeres, e se quiseres mesmo tatuar um braço inteiro, que depois também tenhas noção do país onde tu vives e das entraves que isso te pode colocar depois para arranjar certos tipos de trabalho, porque nem toda a gente aceita. Importância de um pai. A importância de um pai, sim. Pois, é que eu falo sempre, é que tento pregar sempre, mas pronto. Sim, mas eu acho que a importância de um pai não é discutível. O pai é importante sempre. Acredita que independentemente do... Temos que ver o estatuto de cada um, estás a ver? O estatuto de cada um, na posição privilegiada de alguns terem o pai. Sim. E depois criticarem quem fala de, não estou a dizer no teu caso, mas estou a dizer, por exemplo, criticarem quem fala que precisa de um pai, precisam de ouvir os homens, precisam de criar um maior entendimento, porque é que ele age assim, o que é que se passa com ele, criar uma terapia para com ele, para termos melhores homens, entendem como, estás então a passar a mão na cabeça do homem e a condenar a mulher. Não, existem várias plataformas, todo mundo, já nem em Portugal, todo mundo, defendem a mulher. Só que o problema mesmo... Ontem perdi uma Patreon por causa disso, né? Mas mesmo essa questão do feminismo, estás a ver? Foi criado, por isso é que eu publiquei ontem, foi criado por mulheres brancas, da classe média. Mas eu acho que o feminismo em si não é um movimento errado. Eu acho que depois o errado é a forma como as pessoas podem entender o feminismo, ou que exemplos é que elas trazem para sustentar o feminismo delas, e às vezes o erro pode estar aí. O Michael Jackson tinha o Neverland, correto? Um parque de diversões para crianças. Sim. E supostamente fazia o que fazia.
mas não deixava de ir lá crianças a divertirem. Sim, estou a entender. Estás a perceber a parábola, né? Sim, estou a entender. Mas eu acho que o feminismo é importante numa ótica de empoderamento da mulher. E da mulher entender que é capaz. Eu não entendo o feminismo como levantar uma bandeira de não precisamos dos homens para nada. Eu não entendo assim. E o que é empurrado para a mídia? Nas redes sociais e tudo mais. O quê? O que é empurrado na mídia e nas redes sociais e tudo mais? Pois, mas lá está. Isso agora tem muito a ver com aquilo que eu já disse antes, que é os modelos que tu escolhes ou as pessoas que tu segues que para ti são feministas e que às vezes te podem dar uma visão um bocadinho distorcida do movimento. Mas eu acho que o feminismo não é contra os homens e as mulheres que entendem assim então também têm que rever o conceito de feminismo para elas. É mesmo no sentido de empoderamento da mulher e da mulher entender que sim, que pode tomar as suas decisões, que sim, que é capaz, e não significa descartar o homem, nem adotar aquela postura de não preciso de um homem para nada. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a mulher precisa sempre do homem. Pode não precisar enquanto companheiro, mas há de precisar eventualmente... Como o homem precisa da mulher também. Sim, há de precisar eventualmente, mais que não seja para ter uma pessoa que tenha uma opinião diferente da dela em certos aspectos. Acho que precisa sempre. E eu acho que o feminismo tem sido um grande problema na comunidade, no sentido de, ok, nós estamos a empoderar-nos e estamos a fazer cada vez mais, mas estamos a esquecer, muitas vezes esquecemos a outra parte que tem que vir connosco também. É por isso que eu digo que enquanto prevalecer esta coisa de as mulheres têm que, os homens têm que, e não olharmos para a questão num todo, que é nós temos que nos puxar uns aos outros, nós temos que nos levantar uns aos outros e nós temos que fazer por nós enquanto comunidade, porque se não o fizermos ninguém vai fazer. Não saímos do mesmo sítio. Naquilo que me compete, né? Porque percebo que estás a falar de uma forma geral do que o homem está a dizer, não deve dizer à mulher como deve fazer e a mulher que não deve dizer, e trabalharmos nós próprios. Deste um exemplo perfeito. A relação que tu tens com o teu namorado, sendo africano e tu africana, mas tu africana estás aí... Tens aí qualquer vírgula, qualquer aí dentro de pai e mãe, explica-me. Não tenho vírgulas entre pai e mãe, os meus pais são os dois cabo-verdianos. Mas atrás? Mas lá bem para trás as vírgulas estão depois dos avós. Tive agora uma conversa com o meu primo, antes de chegar, daí ter demorado algum tempo para abrir. Ele disse que Podes dizer. podes dizer, não é para ti, o problema é que vou levar com isso. O maior erro que ele fez foi entrar numa relação interracial. Porque na minha família, vocês pensam que é só africanos, mas eu tenho para aí 7 ou 8 casos, 9 casos de relacionamentos interraciais. Sim, eu também tenho alguns. Que não correram bem. Sim. E os exemplos que eu tenho é sempre aquilo que eu vivo. Daí eu falar. Certo. E eu disse, olha, Bruno, eu estou sempre a dar-te na cabeça. Bruno, porque ele nem utiliza as redes sociais. Bruno, a questão aqui é, eu dou-te sempre na cabeça, mas não é o facto dela ser branca. É o facto da incompreensão dela perante a tua cultura e a tua família. Sim. Já por várias vezes eu falei que a minha questão não é a relação interracial. Certo. É a intolerância de um para o outro. E o outro ceder a cultura para poder caber no mundo do outro. Certo, sim. Estás a ver? E seja homem ou mulher. Só que essa condicionante tem mais tendência a acontecer quando é o homem africano com mulher branca. Sim, também é verdade. Isso tem mais tendência a acontecer. E ele depois esteve a dizer, o nosso avô, o meu avô, que a minha mãe perdoa, né? Mas o meu avô é português. Mas da mesma forma que a família da minha mãe, que meus tios, outra família em Cabo Verde. Estás a ver? Sim. Na época colonial. Sim. Estás a ver? Com a mentalidade colonial. O que me faz pensar que, mesmo já na relação da minha avó, não consigo ter respeito por aquilo. Certo. Porque
apesar de africano, também sou homem. E é uma família que foi constituída assim, com uma mulher só. Matriarcal. Eu estou essa palavra é muito complicada para mim. Mas a questão nunca foi essa. Só que tens mais propósito e possibilidade de ter uma família, um lar africano, quando são os dois africanos. Tu, quando estás numa relação interracial, é um lar interracial, não é um lar africano. Sim. Porque já envolve outra cultura. E o facto de ser angolano, ser africano, não vai anular a cultura do outro. Nem deve sequer. Sim. E o mesmo também não deve acontecer numa relação interracial. Quando acontece, é completamente errado. Não é? Sobretudo quando há depois crianças à mistura. As crianças têm que entender que são fruto daquela mistura, têm que entender vários aspectos sobre cada uma das suas culturas e têm que se sentir bem, obviamente, nas duas. O que não pode acontecer numa relação interracial é tu favoreceres uma cultura e praticamente negligenciares a outra, porque isso depois também cria um próprio conflito de identidade. Quando se fala de crianças, sobretudo, em que elas andam, então, mas eu sou branco, sou preto, quando é que eu sou branco, quando é que eu sou preto? Então acho que é bom, ou seria bom que os pais que têm filhos fruto dessa mistura, que as consciencializassem desde cedo para aquilo que elas são e para aquilo que ambas as culturas representam na vida delas, e que elas não têm que escolher uma cultura ou outra, que elas podem tirar proveito do melhor de cada uma, mas que elas são isto e que elas não têm que mudar o comportamento conforme a parte da família em questão. Do género, agora estás com a família branca, portas-te assim, quando estiveres com a família preta, portas-te assim. Não, tu portas-te assim sempre, porque tens que te portar bem, tens que ter postura, tens que ser educado, sempre. Portas-te assim, sempre. Porque tu és isto. Mas é difícil porque depois, é que eu digo, é complicado as relações interraciais, porque uma cultura, não vou dizer que é oposta, mas é muito diferente da outra. Tem pontos divergentes, sim. Apesar do português, estás a ver, ser a língua, estás a ver, e a cultura, nós conhecemos mais. Por isso é que não é o facto de ser africano vai anular o teu, mas o facto de eu ser africano e viver em Portugal, já conheço muito mais sobre a tua cultura do que tu conheces sobre a minha. Sim. Logo, tens de perder mais tempo a querer perceber e ter empatia com a minha. Sim. Essa é a grande diferença, estás a ver? O problema é que depois então, mas ele também tem que se integrar na minha cultura. Então, mas nós somos os palopes, países, língua portuguesa. Eu acho que tem que haver uma predisposição de parte a parte. Até porque depois, e quando há crianças à mistura, convém que não seja só convém que o trabalho de educação seja feito em conjunto. Ou seja, tu não podes ter um dos pais a ensinar-te sobre a parte branca e outro dos pais a ensinar-te sobre a parte preta. Não, é um trabalho que tem que ser em conjunto. Eles têm que estar os dois elucidados e têm que estar os dois conscientes de aspectos importantes de cada uma das culturas, né? Porque imagina que às vezes por motivos ou de trabalho ou outra coisa qualquer, um deles não está. Quem é que te vai passar essas referências? Quem é que te vai ensinar? Eu acho que tem que haver predisposição de parte a parte. E acho que não podemos partir de... Eu pessoalmente eu acho que também há muita relação interracial que é fruto do fetiche com bebés mulatos. E que eu acho que é uma coisa que tem que acabar. Eu acho que as pessoas quando entram numa relação Acho que as pessoas quando entram numa relação interracial e se gostam realmente têm que estar predispostas a também ir beber um bocado da cultura do outro e entender um bocado a cultura do outro e não entrar já e romantizar o meu filho que vai sair mulatinho de cabelo encaracolado. Isso é lá para a frente. Não interrompendo, mas essas ideologias normalmente vêm de que sexo? Eu sei que não queres esperar e coisa, é tudo igual, pensa tudo igual, mas normalmente essas ideologias vêm de que parte? Pá, não... É ela por ela, mas... Eu acho que é ela por ela, sim. Eu fico-me no ela por ela. Ok, continuando. Mas sim, mas eu acho que antes
de romantizarmos o bebé mulato, temos também de ter consciência do que é ter um filho fruto dessa mistura em certos tipos de sociedade. E o que acontece é que às vezes tens muitos pais e muitas mães que, ok, têm lá o seu bebé mulato, nada contra, mas que depois não sabem, não só não se sabem posicionar, como às vezes adotam o discurso de agora também é tudo racismo, agora é tudo racismo, até acontecer com o teu filho, não é? Porque depois quando acontecer passa a ser mesmo. Então temos que entender também os mulatos como pretos e não colocá-los à parte e não achar que não são bem pretos, são pretos, sim senhor. E acho que as crianças, fruto de relações interraciais, também se crescerem com essa consciência, crescem também mais cientes da sua identidade, e obviamente que depois é muito mais fácil para elas criar certos mecanismos se vierem a sofrer de racismo do que noutras circunstâncias. Eu acho que às vezes há uma tendência para o meu filho não é branco nem é preto, o meu filho é mulato. Ok, mas para uma pessoa racista ou vão chamá-lo branco sujo ou vão chamá-lo preto de merda. Portanto, participaste no direto que eu... Já alguma vez ouviste algum direto meu? Eu acho que não, eu não ouço muitos diretos. Eu por acaso faço muito poucos diretos, mas houve um direto que eu fiz com a Silmara. Sim. E nesse direto, por acaso, que eu partilhei só um pequeno trecho, contei uma piada do Paul Mooney. Paul Mooney é um black comediante extremista. Ele diz que essa citação é do Paul Mooney. Não pensem que eu é que disse isso. No dia que os brancos começarem a enforcar os pretos, aí vamos ver quem é que são os mulatos e quem é que são os pretos. Sim. É agressivo, é. É agressivo, mas é bastante realista. Mas eu acho que tem que ser passada essa consciência, sobretudo às crianças, porque são a geração do futuro. E eu acho que é extremamente difícil para uma criança crescer ali na corda bamba, não é? Porque se for preciso, às vezes a criança até se sente preta, mas depois tem o pai ou a mãe a dizer não, tu não és preto, filho. Não és como eles. Não és como eles. E isso gera ali porque depois nem sabes bem como é que has de posicionar perante certos assuntos. Eu sinto no teu discurso, né? Não que os teus pais não tenham instruído, porque acredito que tenham instruído, mas eu sinto que estás com 27, né? Que na tua idade, principalmente na básica, secundária, houve diferenciação com as tuas amigas mais escuras. Amigas ou pessoas que te conhecem mais escuras. Em que sentido? No sentido, tu eras mais clara, não tinhas disso que eras mais clara, e havia logo a dizer que tu eras mais boa, ou armada em esperta, ou algo assim do género, nesse contexto, porque há sempre, entre crianças, involuntariamente os adultos passam essa informação para as crianças. Sim, sim. E depois as crianças mais claras levam com o bullying, estás a ver, por serem mais claras, e as escuras vão criando aquele ódio sobre as mais claras. Sim, porque sim. as claras têm mais propensidade, têm mais facilidades em algumas coisas. Há um fetiche muito grande com mulatos que eu acho que precisa urgentemente de acabar. Ponto número 1. Mas eu, no caso, eu tinha algumas raparigas que não gostavam de mim, sim. E com quem eu agora até falo. Mas era muito mais por causa da minha postura, não era tanto pela minha cor. É porque eu sou uma pessoa nada simpática. Jura? Não. Sou... Que ideia. Já vais no quinto sorriso em quase uma hora, por isso. Sou cordial, educada, mas não sou simpática e sempre tive uma postura assim meio de narizinho empinado. Então isso para algumas pessoas era: esta deve-se achar a última Coca-Cola do deserto. Levava, mas é um par de estalos que ia logo perder a mania. Eu acho que foi por aí, eu acho que não foi tanto. Então a tua abordagem é sempre: tudo aquilo que me acontece é culpa minha.
Não, mas eu tenho, não tenho plena, mas tenho alguma noção de mim própria e consigo reconhecer certas atitudes que eu tenho ou certos comportamentos que eu tenho que depois possam passar uma imagem não tão positiva às pessoas. Eu acho que isso também é importante. O que é que tu fazes para mudar isso? Eu já tentei ser mais simpática, mas eu acho sempre que não estou a ser eu. Acho sempre que é outra. Achas que estás a dar validade a alguém por ser simpática? Validação, desculpa. Validação a alguém. Não, eu acho que não. Eu acho que é mesmo meu. Tudo tem uma origem, sabes? Não sabes? Eu não sei, eu faço-me lembrar um bocadinho o meu pai. O meu pai também não, eu sou muito simpática. Eu não queria entrar aí, né? Eu estava aqui. Será que eu toco? Será que eu toco? Porque eu já falei do pai dela uma vez. É melhor ficar calado porque há duas situações. Certo. A minha irmã cresceu com a minha mãe. O pai dela está fora. Neste caso, o meu padrasto. Ela é muito emotiva, ingênua, mas é muito amorosa, muito pegada às pessoas. A minha prima tem a mesma idade que ela. Fez agora em 16 de fevereiro. 21 anos. A minha tia faleceu. Ela tinha 5 ou 6 anos. Certo. Cresceu com o pai. Adivinha como é que é a minha prima? Não sei, diz-me tu. Vais-me dizer que ela é mais racional. Não é questão de racionalidade, e sim de frieza com os sentimentos. Primeiro, nunca sabes o que é que se está a passar com ela. Segundo, é muito pragmática. Terceiro, duvida de qualquer coisa que a pessoa possa dizer. A tua prima sou eu, quase. Mas eu acho que isso tem... E só tem 21 anos. Quando eu digo que o homem e a mulher são um equilíbrio, a balança que a criança precisa, é porque eu falo que das duas componentes são necessárias. Sim. A racionalidade e lógica, que alguns homens, mas a maior parte, os que podem e os que procuram o autoconhecimento, conseguem proporcionar, e a emoção da mulher. Eu vejo isso na minha filha. Eu sou muito restrito. É isto, e aquilo, outro. A minha mulher é muito mais emotiva, de certa forma, mas é muito mais... Está-me a faltar a palavra. Depois irrito-me quando vejo o episódio, digo, é isso, ó palhaço, devias ter dito a palavra. Mas é mais caregiver, é mais... É mais... Tem um espírito maternal, basicamente. Tem mais é mais passiva, calma, tem paciência. Mas no caso, imagina, do meu pai, aquilo também é só carcaça, porque ele depois... Mas isso tem que dar desconto, né? Um gajo pode dar armada e mau e etc, mas não há coisa que eu não faça pela minha filha. Depois conheces a fundo e percebes que é das melhores pessoas que tu podes ter por perto, não só como pai, mas também como amigo. O pai é o tipo de pessoa que só não te ajuda se não conseguir. Está bem, mas tu tens a noção clara, pelo menos acredito que tenhas, que há um certo campo dentro do teu pai, só tu e a tua irmã têm acesso. Sim. Ok. Porque não penses que, apesar da carcaça, que ele é assim assado, não. Para vocês. Porque eu, para a minha filha, posso fazer tudo e vou-lhe ensinar tudo. Mas só ela que vai ter acesso ao meu íntimo. Mais ninguém. Sim, nós sabemos e até... O meu pai não tem problemas em falar dessas coisas e ele sabe, ele diz sempre que sabe o que esperar de cada uma de nós. Como ele diz, para o bem e para a merda, se me vierem dizer... Passou-se isto, eu consigo dizer se foi com a Marisa ou com a Bruna, que é a minha irmã. Mas sim, e o meu pai diz sempre que obviamente que a relação que ele tem comigo e com a minha irmã nunca pode ser comparada à que ele tem com a minha mãe, porque são laços diferentes. E a minha mãe diz exatamente a mesma coisa, portanto eles entendem-se como parceiros da vida um do outro, mas obviamente que depois há ali um espaço que também é só na vida de cada um, que é só meu e da minha irmã, e que tem as suas particularidades, porque não é diferente. A relação que eu tenho com a minha mãe é um bocadinho diferente da relação que a minha irmã tem.
a relação que eu tenho com o meu pai é um bocadinho diferente da relação que a minha irmã tem, porque nós também somos diferentes. Diz, Marisa, diz. O que é que estás entre linhas a dizer? Eu sei que tu queres dizer, eu sou muito mais pegada ao meu pai do que a minha mãe. E a minha irmã é muito mais pegada, mas amamos de igual forma os nossos pais. É normal isso acontecer. Eu acho que eu e a minha irmã somos duas meninas do papá. As duas, na verdade. Acho que depois, como a minha mãe explode muito e é muito emocional, às vezes o que acontece é que nós preferimos, em certas circunstâncias, ir ali a palpar terreno com o pai, ou falar com o pai primeiro, que é para ele já saber de antemão, para quando formos falar com a mãe, ele já está lá para acalmar e para lhe dar outra visão e para dizer calma, eu também já sei o que é que se passa, tenta ver isto, tenta ver aquilo. Mas de certeza também há outras coisas que preferem falar se calhar com a vossa mãe. Sim. Que envolve outras... É o que eu digo, é o balanço. Quando eu digo o balanço que é necessário, é, por exemplo, nunca seguir a regra, o que é que uma mulher tem que dizer. Nunca seguir a regra, o que é que um homem tem a dizer. Porque apesar da minha prima ser pragmática, ser fria, não é saudável. Sim, não é? Não é saudável. Porque ela é extremamente antissocial. Tudo aquilo que qualquer pessoa lhe diga, eu digo mesmo, e eu adoro, e tipo, a ligação que eu tenho com ela é muito idêntica, mas tipo, ela tem mesmo uma mentalidade de homem. E isso é bom e mau. Não acredito em ninguém. Com 21 anos, tu tens essa mentalidade, é muito prejudicial para ti. Porque tu tens que dar um pouco de benefício às pessoas. Sim, mas isso há sempre hipótese. Ela também com o tempo se ir desconstruindo. Não, ela com a família é super aberta e adora a família, ama a família. Mas, fora da porta, não há confiança em ninguém. Não, nariz empinado, também. Se calhar é uma pessoa que tem que ser puxada um bocadinho. Como é que a Marisa foi puxada também um bocadinho? Porque o que tu estás-me a ensinar aqui, podes-me ensinar, eu posso também, se calhar, porque eu não consigo fingir, e isso é que já reparei que se calhar tu topas logo aqueles macacos que batem-se, que dão aquela conversa de a mulher, isto, é a mulher. Não estou a falar em ninguém específico, para não virem chatear a cabeça. Não estou a falar em ninguém específico, mas tens sempre aqueles homens que falam como se estivessem na posição de mulher. Sabem o que é que uma mulher sofre e pensa, e às vezes o discurso é tão uniforme que a própria mulher devia se questionar. Mas tu és um homem. Por que estás a falar por uma mulher? Sim. Seja bom ou mau. Não podem criticar quem fala mal como quem fala bem. Porque quem fala bem não quer dizer que sabe o que é que uma mulher passa. E depois tem as mesmas condutas erradas de um homem. Estás a ver? Uma coisa invalida a outra. Mas isto para dizer o quê? Tu podes-me dar aqui instruções, mas não me parece. Tu acho que ainda estás em construção também. Estou. Ainda estou. Por isso não sei, mas eu tento o máximo dizer, ela chama-se Ana. Ana, tenta comunicar mais com as pessoas. Para já, olha, namorados, esquece. Ela diz que há um rapaz que... Acho que todas as mulheres passaram por isso, né? Mas ela, no que toca a isso, ela diz que há um rapaz que diz que gosta dela, mas ela disse, olha, não gosto de ti. Mas estou-te a convidar só para jantar. Está bem, mas, amigo, podemos comer, mas não vai acontecer nada. Eu não gosto de ti. Podemos ser amigos e... não. Depois tem aquela coisa dos homens, insistir quando sabes que não vai acontecer nada. Mas pronto. Ela também, como não é mal educada, muito bem educada, vai, entre outras coisas, que é... Tens que dar um pouco de ti também. Mas o problema é que ela se calhar vê isso como uma fraqueza. Marisa. Não, eu no meu caso eu não vejo como fraqueza. Eu vejo como... Se calhar... Deixa-me não dar muita confiança, porque pode querer abusar demais e depois vamos ter que nos chatear. Ou vou mais por aí. Mas na conversa tu consegues contornar a situação. O problema é como tu, acredito, não que seja, mas pronto, já acredito que é 880. Sim. 880, tipo, ou falamos só disto ou cortamos logo para a confusão. Mas tu encontrando um meio termo, consegues contornar aquela situação no sentido passivo. Sim. Porque não sei quais são os episódios que tu viste. Quais foram os episódios que tu viste? Viu da Conceição Queiroz, viu do Jorge, viu da Ana Sofia, viu do Miguel, viu da Minda. Só viste as pessoas tipo com maior destaque.
E acho que vi mais alguns. O da Shirley ainda não consegui ver. Está espetacular. Mas acho que vi mais alguns. Mas pronto, estes são assim os mais recentes. Qual foi a maior dica que tu tiraste de um episódio? De todos, vá. Um que mais realçou. Que alguma pessoa tenha dito, ou convidado, ou... Olha, assim, dicas eu não tenho muito presentes, mas eu gostei do episódio do Miguel, por exemplo, porque gostei da lucidez e gostei da forma como explorou os temas, sobretudo porque foi feito com conhecimento de causa. E o que é que achaste da pós-episódio? Pós-episódio não, a pré-episódio, durante e pós a repercussão que veio cair em cima de mim. Eu acho que faz parte, porque imagina, quando tu é um excerto da conversa, as pessoas não sabem o contexto anterior, então... Não, mas ainda continua. Os que se caíram em si ou viram cá não era bem aquilo, não disseram nada, como é óbvio sempre, não disseram nada. Mas o que ainda continua consistente, tanto é que próximo episódio, para quem estiver interessado, uma das pessoas que continua ainda com a mesma ideia vai... Mas eu acho que faz parte, não é? Porque é 1 minuto que tu postas antes do episódio sair, é 1 minuto descontextualizado, as pessoas depois também tiram logo as suas relações, porque eu estava aqui a dizer, merda esta, de onde é que isto veio? Pronto, e é preciso também perceber que, ok, somos sérios, mas também um clickbaitzinho faz falta, não é? Temos que puxar aqui algumas frases, ok, que podem dar a entender outra coisa, mas temos que puxar aqui uma coisinha um bocadinho mais polémica, que é para adoçar a curiosidade e para as pessoas depois quererem ver o episódio completo, né? Porque se for também só frases bonitas e tudo muito enquadrado dentro do contexto, as pessoas vão dizer, ok, está bem, mais um filósofo de bolsa, então olha, não vou perder tempo. Então eu acho que faz parte, né? Não... Mas ainda continuo a dizer que pronto, e pelas mensagens a dizer que uma plataforma africana que tem brancos a falar sobre a essência da mulher africana. Ainda ontem mandaram uma mensagem, uma moça mandou uma mensagem a dizer que é esse tipo de ódio que estás a semear para as mulheres africanas e pronto, depois é logo aquela narrativa do tens uma mãe africana e estás a... É claro que eu não respondo sequer, eu apago só a mensagem e não respondo. Porque responder estou a alimentar. Mas isso eu até percebo, porque é estranho e eu acho que as pessoas no primeiro impacto e quando veem pensam o que é que esta pessoa sabe da cultura ou que tipo de convivência é que esta pessoa tem com a cultura para achar que pode chegar e dizer isto. Eu acho que no primeiro impacto também é isso que prevalece. De onde é que saiu esta pessoa para se achar no direito de dizer isto sobre nós, quando ela nem sequer faz parte da comunidade ou quando ela nem sequer é um elemento da comunidade. E obviamente que isso causa estranheza. Depois vendo o episódio completo, obviamente que percebes o porquê de algumas coisas que ele disse e percebes perfeitamente o posicionamento dele. Tu percebes? Estou a falar daqueles que enviaram ainda ontem. O episódio já saiu há quanto tempo? Há 15 dias. E eu já continuei a minha vida, já estou a fazer outras coisas que... Pronto, mas lá está, se calhar essas pessoas que também te continuam a mandar mensagens, se calhar não viram o episódio completo. Se calhar viram só aquele minutinho. E sim, num primeiro impacto tu ficas sempre de pé atrás, é impossível não ficares, não é? É como imagina agora teres uma pessoa aqui sentada e dizer não existe racismo, é como teres aqui um branco sentado para te dizer que não existe racismo, não é? Quer dizer... Mas olha, Marisa, e é o que eu vou dizer ao próximo convidado, é muito importante nós termos comunicação entre nós, mas também para o exterior. Sim. Porque por mais que digam eu posso aprender muito com os africanos, posso realmente. Mas o que vocês não sabem, de todas as inspirações que eu tenho, a maior parte é norte-americana, sem dúvida. Mas são brancos também. E dificilmente uma pessoa pode estar a dizer olha, tu não deves ter este porque ele é branco. Ele é branco, ele é branco, ele é branco. Eu posso sempre postar
levar ao extremo do argumento, que é, mas tu não tens um chefe branco? Sim, mas mas eu não acho, trabalhas com branco? eu acho que nem é por aí. Eu acho que é como eu disse, no primeiro impacto é Eu estranho. estou a perceber o que estás a dizer, claramente. Eu só estou a dizer no sentido de... No primeiro impacto eu estava à espera. Estava à espera que causasse ali aquela fricção toda, a explosão e chegar a Angola e etc. Mas a minha questão é, nós para aprender, nós temos que abrir os nossos horizontes. Isto não deixa de ser uma plataforma africana. Ele não veio aqui falar de taparoés. Sim. Ele teve 2 relações com mulheres africanas e tem um filho africano. Certo. Que, apesar de ser ele português, ele conhece claramente a cultura africana. E ele, antes de ser convidado, eu já tinha feito uma vistoria à página dele. E o que ele fala é exatamente o que um homem africano fala. Mas só foi levado em consideração, porque aqueles que dizem que não procuram a aprovação de um homem branco, deixaram-se incomodar porque um homem branco tinha a dizer. Isso logo ali já cria alguma discrepância a nível de raciocínio. Ou de lógica até. Estás a ver? Logo, se um homem sentar aqui e disser exatamente a mesma coisa que ele disse, vai cair também em esquecimento. Porquê? Já estamos fartos de ouvir. Então porquê que aquele homem específico criou aquela fricção toda, aquela confusão toda? Porque falou da mulher. Fora os outros componentes que não interessam e nem vou estar a mencionar aqui, mas porque falou da mulher. A tal vertente emocional. E não lógica. Porque depois quando ele falou de ativistas negros que deitam-se com mulheres brancas, Sim. tinha as mulheres brancas ali a bater, mulheres africanas a dizer é verdade, o que ele está aqui a dizer. E já não houve o mesmo impacto que o vídeo que ele estava a dizer das mulheres. Estás a ver? E eu fiz um direto com o Pedro, o marido da rapariga fazia o Sem Truques. Sim. Ele a dizer que o homem africano destruiu a mulher por completo. E o homem africano chega a casa e fala mal com a mulher e é isto e aquilo, aquilo outro. Naquele trecho de 1 minuto em que ele só está a falar e eu estou ali parado. Mas eu depois respondi, não é? Mas ele colocou só esse trecho na página dele, vai ver lá os comentários. Filha vai querer. Entendes? Esta mulher não tem que ter um dread tipo porque dá dinheiro. Eu estou a dizer, para mim, uma mulher de valor é uma mulher independente, que é que não dependa de mim, porque a dependência até compra amor. Eu penso nisto. Eu acho que até compra amor. É um falso amor, mas a pessoa acha que ama a outra pessoa só por dependência e conforto. Isso eu acredito que existe. Por isso, se assim for, se tipo, houver uma troca de este homem só provê dinheiro e comida nesta casa, então ele é o boss da casa e nós vamos ter, quando ele chegar, vir com a marmita, toma, toma, toma. Eu, no meu ver, é tipo, eu se fosse aquela cota dizia, hoje não me vou levantar, meu. Hoje não vou, hoje vais lá, se quiseres faz o teu bife ou faz a tua cena. Porque isto também faz crescer o homem, a ele se mexer. Então o homem está num espaço super confortável, porque a mulher o põe, ela põe ele num espaço confortável. E ela está confortável porque também não vai bolir. Então ela cresce durante, ela faz uma vida de 30 anos, muitas delas dependentes, outras que trabalham, óbvio, fazem comida para o marido e tal, ainda vão para a limpeza, vão para o Colombo, limpa a escada, volta, faz comida para a família, eu sei, lutadoras, mas muita mulher depois fica dependente desse cota que mete guita em casa e e ainda faz filho fora. Depois de todo esse tratamento. Estás a perceber? Estou no clichê, eu entendo. Estou a ser clichê, também estou a generalizar. Não é isto em todas as coisas, em todas as famílias. Mas estou a falar é que então esta força toda, que esta mulher, a força mental que ela tem, com a força mental que o homem tem para ir trabalhar, ir lá para fora e não sei o quê, trazer comida para casa, ser desrespeitado, ter que engolir porque tem uma família para sustentar, chega a casa, toda essa força dela também vir fazer comida e não sei o quê, depois no reflexo da mulher, o que é que ela aprende? Que tem que prover o homem. É só isto. Aquele cota que depois ele come, dorme com comida na boca, adormece no sofá, a ver TV e não deu a merda de um carinho a essa gaja, que é a minha mulher de hoje. E a minha mulher vem toda cheia de falhas por causa do marido que é aquele galante, que teve dinheiro para caraças, que teve todo o sapato e o carro, foi o primeiro descapotável da zona dele e fez uma casinha em Cabo Verde
e ela cheia de falhas, cheia de carências e cheia de bostas, porque ele não deu carinho e a mãe meteu esse homem acima das filhas e dos filhos. Como é que é? Para mais brancos como tu és espetacular. É assim é que deve-se falar. Os homens hoje em dia não nos respeitam. Um homem africano perdeu-se e etc. Mas não se tornou viral aquilo. No sentido do homem estar indignado. Porquê? Porque está toda a gente a cagar em cima do homem africano. Isso são pequenas coisas, estás a ver? Que eu vou tentando, tipo, de uma forma lógica, calma e serena, tentar, tipo, expressar. Não critiquem as pessoas por apresentarem um lado negativo da mulher africana, quando o positivo da mesma pessoa que não está enquadrada também na comunidade africana, também o diz. Ou estando ou não estando, não interessa, para mim é igual. Eu, por mim, não me importo minimamente de ter aqui um homem branco racista. E tenho plataforma para isso. Porque da mesma forma que aconteceu eu até publiquei, já deves ter visto, do Ajuda-me, Mamadou, Sim. foi o Maluco Beleza. O Nelson Freitas vai ao Maluco Beleza. O DJ Telly vai ao Maluco Beleza. O Afro Music tem lá o David Carreira. Certo. Ninguém queria petições, ninguém queria aquela alarido toda à volta. Pá, como é que vão criticar? Porque o à vontade de mandar abaixo um homem africano, o à vontade de criticar um homem africano é tão fácil, estás a ver, que tornou-se uma por norma fazê-lo. Por isso é que tu dificilmente vais encontrar uma mulher a ser avacalhada por o mundo inteiro. É sempre algum homem que disse que gosta de brancas, foi avacalhado pelo mundo inteiro. É sempre um homem africano que, tirando agora as relações interraciais, mas é um homem africano que disse que gosta de estar com brancos, que é avacalhado. A forma de pensar é errada, sem dúvida. Mas porquê que não acontece com a mulher? Tu tocaste aqui no assunto. E toda a gente caga de altas isso. Mulheres, pronto, não tocaste nas mulheres. Mas eu digo, a questão do cabelo fino, mulato, Sim. ninguém fala disso. E temos mulheres com essa mentalidade. Mas eu acho que eu volto a dizer, eu acho que é importante falar, porque eu acho que mais do que romantizar o bebé mulato é tu estares consciente da criança que tu vais meter no mundo e da forma como tu vais educá-la e de prepará-la para certas coisas que possam vir a acontecer, porque não vamos ser hipócritas, não é? Não é por tu seres mais claro que estás livre de sofrer de racismo. Então tem que haver essa consciência antes de romantizar, saber que, ok, o que é que eu vou ensinar a esta criança, em que sociedade ou em que tipo de sociedade é que eu vou ter esta criança e para o bem e para o mal, que mecanismos é que eu posso passar para que ela também se consiga defender e para que ela não cresça num conflito de identidades. Eu acho que isso tem que ser pensado. Pensado, falado. Falado, sim. Tem aqui eu tinha várias questões, não tinha nada relacionadas. Normalmente eu faço freestyle porque quando eu vejo que a conversa vai para um caminho, tento não... Mas essas perguntas vou-te poupar dessas Podes perguntas. fazer uma outra se quiseres. Não, vai ser uma ou outra porque pronto, já estamos quase a terminar. Não tem problema. Uma criança mal educada pode ser a razão de término de uma relação? Complicado isso. Tens filhos? Tenho 2. Da mesma pessoa? Sim. Se vocês separarem, não te esqueças dessa primeira pergunta. Se vocês separarem, quem é que vai ter mais possibilidade de estar numa relação a sério, e quem é que vai ter mais possibilidade de estar numa relação de curtos? Olha, boa pergunta. Responda primeiro. Qual era a primeira? Já me esqueci. Calma aí. A primeira pergunta era uma criança mal educada. Vocês estão separados, tu estás numa relação, imagina, tu conheces os teus filhos, há sempre um filho que é reguila. Eu sou esse filho, por acaso, para a minha mãe, coitada. Mas certo. Há sempre aquele filho que tu sabes que tens de prestar mais atenção. Sim. Não é mimar, é prestar mais atenção, que sabes precisa de mais. Normalmente as pessoas confundem isso. Se bem que eu continuo a acreditar que existe filho favorito. Mas pronto. Eu como só tenho uma filha, né? Mas o que dizem, tu se calhar podes dar o testemunho. Há aquele filho que tens de dar mais atenção
porque sabes que ou é muito ingênuo, ou é muito rebelado, ou algo assim do género. Certo. Então a questão era se... Marisa, o filho mal educado pode terminar uma relação. Eu terminar, acho que Ajudar para terminar uma relação. pode causar ali aquela picardia. A culpa é tua porque tu mimas demais, a culpa é tua porque tu deixas fazer tudo. Quantas vezes é que eu já disse que ele não pode fazer e depois vais lá tu e fazes? Pode gerar esse tipo de cobrança, sim. E se depois dessa cobrança toda e se depois da discussão toda não houver uma conversa onde se sentem e ponham tudo em cima da mesa, pode sim dar separação. Ele é mais tranquilo, não é? Ele é. Ok, outra pergunta. Se vocês agora se separarem, quem é que vai ter mais facilidade em estar numa relação duradoura e quem é que vai entrar numa relação de curtos? Ou facilidades em ter uma relação de curtos? Olha que eu não sei. Eu não sei. E aqui já entra o género, acredita? Porque eu não sou muito de curtos, nunca fui. Mas aqui não é questão daquilo que tu queres. Sim, mas imagina, eu sou o tipo de pessoa que eu termino uma relação e depois eu aproveito o tempo para mim, mas é para as minhas coisas. Claro, sem dúvida, não é por aí. Não estamos a falar mesmo o que é que vais fazer. Eu estou a Não. perguntar, tipo, até podia arranjar outro exemplo. Vá, Sim. uma mulher que, pronto, na mesma condição que tu, ela ou ele, depois de terminar, quem é que vai ter mais facilidade de entrar numa relação a sério e quem é que vai estar numa relação de curtos? Mais facilidades. Eu acho que o meu namorado, pela postura dele, se calhar, e passado um bom tempo, mas conseguia depois ter condições para entrar numa relação séria. Eu, se calhar, não te digo curtos, mas ia ficar algum tempo sozinha e focada só em mim e nas minhas coisas e estava-me a cagar para... Sabes o que é que eu estou a perguntar isso? Não é para depois o teu namorado não ficar chateado comigo e não é para estar aqui a criar uma dinâmica diferente, é porque nos últimos tempos, isto vai ser forte, nos últimos tempos eu cheguei a um consenso ou fiz uma análise, uma introspectiva, que apesar da mulher ter o poder do sexo e tudo mais, o homem controla a relação. O poder de uma relação. Sabes porquê? Porque por várias vezes tu consegues ter uma relação que um homem que é de curtes. É só curtes. Mas ele, se for uma pessoa séria e quiser, aquela relação vai avante. Uma mulher por defeito ou por definição normalmente quer uma coisa séria. Normalmente. Há quem queira curtes também, estás a ver? Sim. Mas o curto tem sempre o progresso para uma coisa séria. Mas o homem tem sempre aquele poder de ditar isto é uma relação. Porque se a mulher for a ditar isto é uma relação e o homem tem a sua própria... Porque há aquelas que ditam isto é uma relação e ele não tem onde cair morto. É claro que ele vai aceitar. Porque pronto, está ali de favor. Mas se ele é um homem por si só, estás a ver? Certo. E ele não quer uma relação, tu chegares e disseres, olha, estamos numa relação, vai dizer, pá, desde o início eu disse que não queria uma relação, por isso não me sinto. Pode até aceitar durante um certo período de tempo, temporariamente, aceitar isso. Tu na tua cabeça pensas que estás numa relação, mas na cabeça dele nunca foste nada dele. Sim, estou a entender. E aqui não estou a incluir casamento, porque para mim casamento é uma fantochada, mas pronto, isso é outras conversas. Depende. São outras conversas. Por exemplo, a tal conversa do generalizar. As mulheres quando nascem, crescem, não idealizam casar-se. Depende. Eu não, mas porque imagina, os meus pais não são casados. Estão juntos há mais de 30 anos. Porque eu penso assim também. Eu penso que, na minha cabeça, o homem, aí está, eu penso que é esta mulher que eu quero para o resto da minha vida. Sim. E só vai acabar se ela assim o quiser. Não quer dizer com isso que eu estou a contribuir para que ela acabe, estás a ver? Eu quero essa mulher, que é a minha mulher, para o resto da minha vida. Na minha cabeça está assento isso. Certo. Estás a ver?
E a partir do momento, aí está, por defeito, a mulher pensa assim: é este homem que eu quero. Mas o homem tem a tendência a dizer: epá, mas não é essa mulher que eu quero. Porque tem essas condições, porque está assim, porque está assado e tudo mais. Mas desculpa, qual é a tua opinião sobre o que eu acabei de dizer? Eu acho que é ambíguo. Eu sei lá, não deixa de ter um fundamento, mas eu também acho que não é sempre assim. Entende? Acho que se a mulher quiser e decidir que é uma relação, e se o homem quiser também, então são os dois a querer. Não é só o homem, nem só a mulher. Eu acho que dava mais umas boas horas de conversa esse tema. Eu estou-te a dizer, Marisa, eu sou fodido. Vocês não têm noção, mas eu sou fodido. E eu tinha muito mais perguntas, mas vou-te colocar uma outra pergunta. Podes fazer. Se eu sei que agora estou a gozar, uma hora depois, obrigado por ter quebrado, eu imagino. Não sei como é que ele te conquistou, só por curiosidade. Já há uns bons anos atrás, sim, mas como é que ele te conquistou? Já se conheciam? Não, nós conhecemos-nos na faculdade. Ok, então logo aí já tem benefícios. Mas se fosse fora da faculdade, estava fedido, não é? Se ele não te conhecesse da faculdade ou tu conheces de vista, ele tirou o quê? Como é que ele se chama? Só por curiosidade, porque vai na volta eu conheço. Tino o quê? Costa. Eu depois faço a minha investigação. Mas já, diz. Ele tirou Informática e Gestão de Empresas. Oh, minha brada! Diz. Como é que conheceram-se? Conhecemos-nos na universidade. Estás a ver quando tu passas assim por uma pessoa e não é amor à primeira vista, mas fica assim. Sim. Qualquer coisinha sim. no ar que tu não sabes bem explicar o quê. Foi um bocadinho assim, e depois tínhamos algumas coisas em comum, andávamos os dois na praxe, e até que houve um dia que estávamos numa atividade e foram chamar-me ao meu curso e disseram-me: chego lá aqui. E eu fui, com uma veterana, toda contente, e meteram-me à frente dele e perguntaram-me: já conhecia este seu colega? Eu disse: não. Assim, então apresentem-se. E pronto, lá nos apresentámos. Depois ela assim: diga lá que não é um preto fofo. Eu disse: é assim, senhora. Ela Mas disse: era então que era pronto. branco? Quem? Quem disse isso? Era. Eu disse: então pode voltar ao seu curso. E depois, a partir daí, só nos cumprimentávamos, não tínhamos assim grande conversa. Começámos a falar mais no terceiro ano de faculdade e depois, a partir daí... E quem é que iniciou? Foi ele? Foi, quer dizer, eu fiz-lhe o pedido de amizade no Facebook. Fui eu que fiz, mas depois foi ele que começou a falar comigo no Messenger. Mas nós tínhamos e ainda temos muita coisa em comum. Logo na altura, falávamos durante imenso tempo, umas horas e horas e horas e horas e horas. Basicamente foi, imagina, comigo foi 1 hora para descongelares, com ele foi para aí 7 anos. Não. Há 7 anos estamos nós juntos, fazem outubro. Mas foram uns meses ainda. Foram... Então quem te conhece é que te conhece, né? Porque de resto, na questão dos casais, vocês estão há muito tempo juntos. A ideia normalmente geral que as pessoas têm e que é errada é que normalmente nós vamos discutir qual é o filme, não gostei do filme, vamos discutir pequenas opiniões, não vamos discutir coisas sérias como situação financeira, como uma situação amorosa, como outras questões, estás a ver? E quando se discute, existe um tom de voz alto. Hoje em dia isso, supostamente, é um ataque verbal. E mulher nenhuma deve aceitar. Não quero voltar para a conversa do feminismo, mas pronto. Qual é que é a má percepção que existe dos casais e qual é que é a realidade dos casais? Olha, a má percepção é o que tu vês nas redes sociais. A realidade é o que se passa em casa deles. Quantas fotos é que vocês têm? Nas redes sociais? Temos poucas, mas temos quantos muitas anos? Na galeria do telemóvel. Quase. Sim, mas isso não interessa. Mas eu estou a dizer, quantos anos é que vocês estão? Vamos fazer 7 em outubro. Ok, obrigado. Continuando, diz. Porque ouviste a cena que eu falei com um jovem, coitado, do rapaz, coitado não, desculpa, não se diz coitado, do moço que estava aí, que antigamente tínhamos uma foto dos nossos mais velhos
Mas e eu durava acho- anos. E hoje em dia temos que constantemente alimentar as redes sociais da perfeição das nossas relações, quando claramente está... Eu estou a perceber, mas eu acho que isto também não é sempre tão linear como eu disse. Há casais que são verdadeiramente felizes dentro e fora das redes sociais. Há casais que é só para o show-off e há casais que se estão a cagar completamente para as redes sociais. Quantas vezes é que uma coisa aconteceu, tu ficaste extremamente feliz porque aconteceu que já estavas à espera e foste publicar? Vais-me dizer, não é linear porque eu também não costumo... Não. Isso é tudo modus operandi de Não, cada um, estás a ver? Poucas vezes, porque imagina, eu sou aquela pessoa. Eu não gosto muito de tirar fotografias. Mas vives a felicidade. É aí que eu quero chegar, meu. Então eu imagino, eu vou jantar fora e se ninguém se lembrar de tirar fotografias ou nada, eu já rapei o prato e pronto. Não, a última coisa Mas é o que eu eu digo, tu aproveitas a felicidade, aproveitas o momento. As pessoas não têm a percepção porque o telemóvel tirou-nos isso, ok, sem Sim. dúvida, eu percebo. Mas às vezes, e desleixo-me bastante com isso, antigamente era mais... há pequenos momentos, é bom recordar, é bom guardar, mas aí Sim. está, para o telemóvel. Sim, e eu tenho muita coisa guardada no telemóvel e é bom tu, depois às vezes quando estás a percorrer a galeria, ei, há tanto tempo isto aconteceu, não sei o quê. Mas eu, por iniciativa minha, eu raramente me lembro de tirar fotografias, é uma vez ou outra e E para mim, antigamente, eu pensava, a foto fatela, mas o que eu aprendi com o tempo, e o que o meu avô ensinou, o meu falecido avô, que Deus o tenha, é que uma foto mal tirada é uma boa recordação no futuro. Eu tenho uma foto em que estou super chunga, meu. Treino da Umbro, todo completo, e tinha ali tinha bolsa. Não, acho que não tinha bolsa. Estava lá com miçangas e brinco e tudo mais, mas olhei para o momento que eu estava a ver naquela altura. Tinha vários familiares vivos. sim, é sempre, é como aquelas fotos, imagina, que nós tirávamos na secundária, que nós achávamos que estávamos super pausados, que agora vamos ver, estávamos horríveis, e que nós olhamos e ficamos, como é que eu tive coragem de sair de casa nesta figura? Mas depois, lá está, lembramos do momento e faz sentido. E a realidade dos casais é o quê? Em que sentido? Discussões. Vocês discutem porquê? Ok, o teu feitio, mas porquê? Uma das razões que discutem. Vamos saltar na financeira porque torna-se muito pessoal, mas pronto, outra coisa, outra situação qualquer. Pela minha falta de comunicação. Eu sou muito boa a comunicar, mas é em trabalho. Fora disso, sou muito recatada e falo muito pouco. Imagina, então vou guardando e isso deixa a pessoa do outro lado. O que é que se passa? Está maluca? Fui eu que fiz alguma coisa? O dia não lhe correu bem? Não? Mas isso exige um pouco de paciência, por exemplo. Isso eu aprendi também com esse podcast. E a mim estranha-me como é que... Mas pronto, é porque também te ama também. É por daí ter a cena da paciência. Mas isso requer um pouco da paciência da nossa parte. Para quem dá valor à comunicação, nós temos de ser pacientes com as pessoas. Sim. Uns levam mais tempo que os outros. Sim. E o facto de uns serem mais abertos inicialmente não quer dizer que inteiramente vai-me agradar. Porque por abrir-se demasiado, Sim. não me dá espaço para introduzir mais questões. Sim. Para colocar outra coisa para vir a saber. Ela pode contar tudo, ela, pessoa, pode contar tudo, mas eu fico sem as respostas que eu quero de certas perguntas. Certo. É ela por ela, como para não ser redundante, mas é ela por ela. As pessoas têm que ter certa paciência com certas personalidades. Nós não somos todos iguais. Sim. Eu, como tenho um feitio um bocado complicado, eu acho que tem que haver amor e paciência. Mas acima de tudo, eu acho que também tem que haver o querer estar. E tem que se trabalhar nesse sentido. Acho que as relações não duram só por causa do amor. Eu acho que à medida que o tempo passa... Tocaste num assunto que adoro, meu. Mas pronto, é isso, sabes porquê? Porque Eu normalmente, eu até disse, tu vais ao talho, não voltando para a questão da financeira, né? Mas é o pragmatismo. Tu quando vais ao talho não pagas com abraços. Sim. É dedicação, é saber o que é que nós estamos aqui a fazer nesta relação. Eu acho que com o passar do tempo depois tem que haver mais coisas, não é? Tem que haver a confiança, tem que haver
o companheirismo, tem que haver o querer estar juntos, mas depois também não nos podemos esquecer que deve continuar a haver para ambos ali uma parte individual, que é o direito de cada um estar com os amigos ou com o seu grupo fora da relação, e tudo isso faz parte. Então eu acho que é uma junção de fatores que, se tu fores ver, só o gostar não chega. Tu ficas-te pelo gostar, só gostar não chega, só o sexo também não chega, tem que haver mais. E eu acho que, acima de tudo, tem que haver vontade de caminhar juntos, de construir alguma coisa juntos. Eu acho que não interessa o que a pessoa tem no início, ou o que tu tens, ou o que cada um tem a nível individual. Para mim o que conta é, ok, o que é que podemos construir, o que é que podemos fazer daqui para a frente, dentro daquilo que temos agora, como é que vai ser o nosso futuro, o que é que nós queremos fazer. E eu acho que não dá para ter uma relação sem objetivos. Eu acho que essa coisa de andar a brincar às casinhas, eu acho que isso não dura muito, porque depois não há nada que sustente, né? Tu, beijinhos e abraços e sexo é muito bom, mas isso, com o passar do tempo, não chega, né? À medida que o tempo vai passando, tu vais querendo mais, e se calhar é quando tu paras para pensar, ok, tudo muito bom, nos beijinhos, nos abracinhos, e se eu tirar isso, o que é que eu tenho? O tempo tira isso. Entendes? Então eu acho que é necessário trabalhar na construção da relação, e a relação tem que ser trabalhada diariamente. Acho que é nos detalhes que tu ganhas a pessoa, mas também é nos detalhes que tu a perdes. Então, se não houver, imagina, se certas vezes não houver uma compreensão, se não houver aquele sentido de, ok, ele está cansado, então olha, relaxa aí, eu vou tratar das cenas. Ou se não houver aquela coisa de, olha, hoje não fiz nada, está bem, caga nisso, eu quando chegar eu oriento, mas como é que correu o teu dia? Tiveste muito trabalho? Chatearam-te muito? Acho que tem que haver aqui... Pedes desculpa quando ele erra. Quando tu erras, peço desculpa. Agora peço, mas antes vou-te confessar que não pedia, e isso já me poderia ter custado a relação. Esta mania que eu tenho de achar que tenho sempre razão já me podia ter custado a relação. Pedir desculpa é ser submissa? Não, eu acho que não. Porquê que existe uma conotação com a palavra submissa com a mulher? Porque eu acho que vem agregada ao machismo. Então eu acho que a conotação negativa vem daí. Eu acho que vem conotada, desculpa, minha opinião, vem conotada com os tempos que as mulheres de hoje em dia não vivem. Os tempos de antigamente, que está interligado com o machismo. O machismo existe e ainda está, por mais que digamos que não, ainda está inserido em vários homens. Sim, mas eu acho que, eu pessoalmente, eu também acho que submissa é uma palavra pesada. Mas se me perguntares outra palavra para substituir, eu agora também de momento não me lembro. Achas que, na tua opinião, ser submissa não requer alguma certa inteligência? Tanto do homem como da mulher. O problema é como está associado à mulher, é logo a conotação negativa. Mas alguém, para ser submisso, é alguém que sabe, em certas argumentações ou certas discussões, ok, eu estou certo, ela está errada, vou ser submisso à vontade dela. Logo, não vou estar a discutir com ela, porque eu sei que ela vai continuar aqui a chatear-me a cabeça. Então, vou ficar na minha, ela vai ficar com a última palavra. Na cabeça dela tem razão, mas eu sei que eu é que tenho a razão. E isso é ser submisso. Nós, os homens, somos submissos também. Mas nunca tem essa ligação. Sim, é simplesmente compreender. Não é compreender. Porque se tu sabes que estás certo naquilo, ela está errada, então não precisas estar a impor a tua posição perante ela. Ela vai se impor, porque é tal o registro emocional da mulher,
não pondo todas, mas pronto, a mulher é um bicho de sentimento. É um bicho de sentimento. E é aquela questão, estás a ver? E a mulher, prezando a relação que tem com o homem, e tem que existir aquela submissão, não de servir um homem, mas de saber que esta relação é mais importante para mim do que o meu ego. O ego é o que eu penso de mim. Sim. Eu estou a perceber onde é que tu queres chegar. Eu acho que isto é tudo muito controverso justamente por causa da palavra submissa. Acho que se trocarmos submissão por compreensão, pronto, fica tudo muito bonito e chegamos a um entendimento. A questão aqui é que quando se junta a palavra ou quando se fala da mulher numa vertente, vamos, dizendo que ela tem que ser submissa, automaticamente a primeira coisa que pode passar pela cabeça de muitas mulheres é que elas têm que a emoção é muito mais forte do que a lógica. Que têm que se anular para caber nas expectativas do homem e que têm que deixar de fazer certas coisas ou que têm que andar à vontade do homem. Então é um termo que eu não gosto de usar, acho que é um termo feio, além de pesado, é um termo horrível. Acho que tem que haver comunicação e tem que haver compreensão e a partir daí as coisas fazem-se. Compreender é compreender que tu estás certa. Ou que estou errada. Compreender, normalmente, a tendência é, ok, compreendo que ela esteja certa. Ok, compreendo que ela está errada. Mas agora, o compreender, aceitei. Sim. Mas agora, ter a atitude de dizer, não, ok, vou-te dar esta vez. Sim. Isso é o quê? É compreender a mesma? Eu deixava-no compreender, mas... Eu acho que vocês dão muito valor às palavras e poucas atitudes, estás a ver? Mas se achas que de alguma forma é submissão, então... O problema é que o homem pode ser submisso, a mulher não. Porque existe um estigma à volta da palavra submissão e só pode ter uma conotação a outras pessoas, a não ser a mulher. A submissão ainda continua à volta da palavra do eu estou a servir o homem. Sim, é como eu disse, ela vem muito agregada ao machismo, então é uma palavra que causa assim, que é isso. É o que eu digo, vocês dão muita importância às palavras e não às atitudes. Mas infelizmente os homens têm mais a flexibilidade em mostrar com atitudes do que em palavras. Sim. Os que envergam muito pelas palavras são os que pouco agem. Por isso é que às vezes vocês deixam-se conquistar por malandros que só falam bem, mas vais a ver, não fazem absolutamente nada. Sim, nem sempre, mas... Mas eu nem sempre. Isso é tal. Eu sei que estás a evitar dizer não generalizes, mas a questão é, imagina, essa conversa de não generalizar ou não ter uma palavra absolutista é a seguinte: todas as mulheres têm um útero, correto? Certo. Não, nem todas. Ok. Porque estamos a generalizar. Todas supostamente têm útero, mas há aquelas que tiveram contratempos na vida, tiveram a remover. Tirar, sim. Exatamente. Tu se fores a... Vens de onde? Cacém. Tu vens do Cacém, tens ali a estação kebab. Tens aquele kebab mesmo à frente da estação. Sim. Correto? Sim. Aquele kebab, tu sempre quando vais lá é espetacular. Tu vais dizer assim, epá, se perguntarem onde é que come-se um bom kebab, tu dizes ali. Certo. Se aquela pessoa chegar lá e disser, epá, não gostei. Pá, sempre quando eu venho aqui é espetacular. Mas o facto de teres dito que o melhor kebab é dali, estás a generalizar. Mas é a tua experiência que estás a falar. Certo. Estás a perceber a minha analogia? Sim, então eu acho que temos que ser também responsáveis no sentido de dizer, olha, na minha opinião... Mas isso não resulta em nada. Dizer, para mim aquele não resulta em nada. É dos menores. E já evitamos aí uma série... Não, sabes porquê? Porque nós normalmente queremos ver pelos olhos das outras pessoas. Nós queremos sentir experiências que as outras pessoas tiveram. Mas o fundamento é sempre tu. O que tu és. O que tu gostas. Tu é que tens de ser forte o suficiente para saber que não, ele gostou, mas eu não gosto. Sim, também. Foi a experiência dele, não foi a minha experiência. Não vais é culpabilizar o outro
O facto Sim, do não, kebab mas- ter sido saboroso na boca dele e não na tua boca. Sim, sim. É a minha confusão com as generalizações. Queres mais uma pergunta ou terminamos? Podes fazer mais um. O problema, a culpa foi tua. Tu é que estás-te a desprender agora. Mas pronto, deixa ver. Esta não. Esta não. Esta não também. Olha esta. Deve uma mulher comprometida receber prendas de um homem? De um homem que é. Colega de trabalho, vizinho, o que for. Conforme a intimidade que vocês tiverem. Eu acho que ela pode receber, mas também deve informar o companheiro de, olha, Vais ver isso com o teu companheiro, não vais? hã? Vais ver isso com o teu companheiro, não vais? Como assim? Vais ver esse episódio com ele, né? Acho que sim. Sabes que vão discutir por causa disso, não sabes? Mas eu acho que sim, que ela pode aceitar, mas depois também tem que dizer a verdade ao companheiro quando ele perguntar, então, mas de onde é que vem esta pessoa, quem é esta pessoa, que tipo de relação é que vocês têm? Ele até pode conhecer. Ele até pode conhecer. A questão aqui não é ele conhecer ou não conhecer. Uma mulher comprometida não tem que aceitar prenda de homem nenhum. Porque o intuito de um homem, independentemente de ser teu colega ou não, já está a ser condescendente ou paternalista com o teu companheiro. Sabes como é que eu penso? Se não é, visto, se calhar pode ser a vertente machista, né? Mas tu, se imagina, se ele viesse gravar aqui e eu não te conhecesse e tu ficasses sentado ali, eu sempre quando estivesse a falar, o meu contacto visual seria sempre com ele. Tu podias-me colocar uma questão, ou ia volta e meia olhar para ele, para ti, mas ia falar sempre diretamente com ele. Existe uma concordância entre os homens que é o respeito masculino. Tu quando estás com a tua mulher, eu tenho que respeitar. Eu tenho uma coisa bizarra que é normalmente namoradas e mulheres dos meus amigos, cumprimento na mão. Não dou 2 beijinhos. E quando falo sempre ele, tipo, se estivermos em percentagens, vá, 80% ele, 20% ela. Não é medo, não é nada. É simplesmente respeito que eu tenho. Há quem possa ver isso como machismo. Assim estás a desconsiderar ela e estás a considerar mais ele. Não, é respeito que eu tenho para a vossa relação e falo diretamente contigo. Mas pronto, aceitar, na minha opinião, eu acho que não. Eu acho que é assim, mas... Estás a abrir uma porta para várias discussões. Sim, Estás a ver? Porque agora imagina, mas deu-te uma mala. Se a pessoa também já chegou com um presente, é porque a porta já estava aberta antes. A porta não se vai abrir com o presente. Mas isso já é um trabalho que a mulher tem que fazer. É porque a porta já estava aberta antes. E o problema é que pode ser uma coisa pequena, não interessa. Tipo um porta-chaves. É só um porta-chaves. É uma prenda de um homem para uma mulher comprometida. Não tem que acontecer isso. Ponto. Da mesma forma que o homem, mas eu estou a falar contigo porque pronto, é contigo, né? Sim. De homem para mulher. Não tem que acontecer. Estás a abrir uma porta. A partir do momento que estás a aceitar ofrendas fora da relação. Seja um porta-chaves, seja... Depois depende do contexto também, como é óbvio, né? Se é uma prenda de trabalho, todos receberam, está-se bem. Sim. Agora, o teu colega, o teu chefe, foi a uma loja de trabalho comprar algo para ti. Isto é um processo. Isto não é só o facto de, toma, olha, já está. Não. É um processo. E tu, quando vais a uma loja, tens a pessoa na tua mente e vais comprar isso para ela. Mas pronto, não queria condicionar a tua resposta. Mas desculpa, estavas a dizer? Não, mas eu acho que pode aceitar. Sim. Eu pessoalmente acho que não há mal. O meu namorado provavelmente ia ficar muito de pé atrás e ia-me perguntar de onde é que isto veio, a que propósito. Mas eu acho que pessoalmente eu aceitava e depois explicava ao meu namorado. Se tivesses 30 segundos para dizer algo ao mundo, o que é que seria? 30 segundos para dizer algo ao mundo. Estudem. Cuidem da vossa saúde física e mental. Procurem evoluir. Leiam jornais menos o Correio da Manhã.
E parem de achar que os jornalistas são fofoqueiros. Tudo? Acho que sim. Muito obrigado, Marisa. Obrigada. Se tiver um momento de epifania, acharam-nos pessoas inteligentes, intelectuais, estão corretos. Se por outro lado acharam-nos burros, ignorantes e sem qualquer tipo de noção, estão também completamente corretos. Isto foi Idiosincrasia Africana. Muito obrigado por ouvirem.